de pé, por favor. Cumprimente a pessoa que está do teu lado, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Eu quero ler com você. Apenas ouça a palavra de Deus em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, o versículo de número 14. O Senhor nosso Deus, Ele diz assim para eu e você: porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Ninguém vive sem o Espírito Santo de Deus, igreja. E o desejo de Deus é que você tenha vida, amém? E que você tenha vida abundante. E Ele diz assim, essa é a profecia desse mês, é a palavra de Deus para as nossas vidas. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Deus está dizendo que vai nos colocar no nosso lugar, onde Ele tem preparado, o lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. E você vai saber que Ele é Deus, é o Deus que fala e é o Deus que cumpre, amém? Coloque a tua esperança no Senhor, igreja, em nome de Jesus. Não se deixe desanimar, não desanime, coloque a tua esperança em Deus, creia nas promessas que Ele fez, porque Ele é fiel para cumprir, amém? Coloque a Bíblia na cadeira, feche os teus olhos, entra na presença do Senhor com ação de graças, creia que Ele existe, creia que Ele tem um presente para te dar nessa manhã. Diga a Deus, dê graças ao Senhor em nome de Jesus, faça isso agora, dê graças ao Senhor, diga a Deus, eu te louvo, Senhor, Tu és o meu Deus, a minha luz e a minha salvação. O meu coração, Deus, está no Senhor, Pai. A minha fé na Tua santa palavra, Senhor. Jamais serei abalado, Deus. Jamais serei abalado, porque o Teu favor tem me alcançado, Pai. Nesta manhã eu te peço, Deus, sobre a minha vida e sobre a vida do Seu povo, Pai. Sobre cada vida, cada família, Deus. Sobre toda a Sua igreja. Seja, Deus, o renovo do Teu Espírito Santo, Pai. A Tua vontade é que vivamos, ó Deus, é que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante, Pai. E nós oramos por essa vida, Pai. Nós não aceitamos, ó Deus, apenas dizer que somos crentes, Pai, mas viver, ó Deus, desanimados, sem nenhum entusiasmo para com o Senhor, para com o Seu reino, para com os Seus planos, para com os Seus propósitos, ó Deus. Não, Senhor, nós não aceitamos, ó Deus, essa hipocrisia, Pai. Nós queremos, ó Deus, é conhecê-lo. Nós queremos, Senhor, é ser cheios, ó Deus, é te servir com alegria, Pai, com entusiasmo, Senhor. É celebrar, ó Deus, a vida, é reconhecer, ó Deus, a grandeza da vida, da promessa que o Senhor tem nos dado em Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. A Tua palavra diz, Deus, que os justos, eles florescerão nos átrios do Senhor, ó Deus. É florescer, ó Pai, é florescer na presença do Senhor, Pai, como cedros do Líbano, ó Deus, para sempre na Tua presença, Senhor. Aqui o Senhor diz mais, o Senhor diz que nós vamos dando frutos, ó Deus, que até na nossa velhice nós daríamos frutos, ó Pai. Então eu oro, Deus, para que a nossa vida, ao passar, Deus, dos dias, Senhor, dos momentos, o tempo que nós estamos vivendo, nós sejamos cada vez, Senhor, melhores, cada vez mais maduros, cada vez mais frutíferos, cada vez mais apaixonados, ó Deus, pelo Senhor, cada vez mais, Deus, com o nosso entendimento claro, Senhor, de quem Tu és, da Tua vontade plena e soberana, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Nós somos a Tua igreja, Deus. Nós somos a Tua igreja, Senhor, o Teu povo eleito, o Teu povo escolhido, Pai. Nós somos filhos da luz,
nós somos filhos do dia, nós não somos filhos das trevas e nem da noite, Deus. Nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo, Pai. A carta, Deus, que a igreja lê. Nós somos esta carta, Senhor. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o povo de Deus adquirido para anunciar as tuas virtudes, ó Deus. Nós somos escolhidos, Deus. Não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu e que nos nomeou e que nos enviou, Rei da Glória. Nós somos o sal da terra, somos nós que damos sabor, Deus, a essa terra, Pai. Nós somos a luz desse mundo, Deus. Nós somos a luz, nós somos a esperança, Deus, para esse mundo em trevas, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão perdidos, ó Deus, nessas trevas, ó Pai. É o que nós somos, ó Deus. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que traga esse renovo pelo poder do Espírito Santo sobre nós, que traga essa alegria, que traga esse renovo de vida, que traga, Senhor, esse novo ânimo sobre as nossas vidas, Pai, que traga, Deus, esse quebrantamento, Deus, a força necessária para levantarmos a cada manhã. Resgata os planos e os propósitos divinos em nossos corações. Dá-nos razão para viver, Deus. Se não for para te amar, para te servir, para te adorar, não vale a pena viver, ó Deus. Não vale a pena viver. Nos dá razões, Senhor. Nos dá razão para levantar, para viver, Deus, para lutar, para perseverar, ó Pai. Nos dá, Deus, direção, Deus. Cura, Senhor, a nossa alma. Tira a nossa alma da derrota. O Senhor não nos mandou olhar para a derrota, para aquilo que é aparente, para aquilo que é passageiro. O Senhor não nos mandou, Deus, olhar para aquilo que é temporal, para aquilo que é passageiro, Deus. O Senhor não nos mandou olhar para as aflições e viver debaixo desse jugo de aflições, Pai. Mas o Senhor nos mandou olhar para Ti, olhar para Jesus, olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Deus, a seguir em frente a seguir reto, a seguir adiante no nosso caminho, Pai. E é o que nós estamos te pedindo nessa manhã, Deus, a restauração da igreja, a restauração das famílias, a restauração dos teus servos e das tuas servas, ó Deus. A bênção e a vida do Senhor, Pai. A bênção e a vida do Senhor, a verdadeira vida, a verdadeira prosperidade. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã, Pai. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua presença, Espírito Santo. Alimenta as nossas vidas, a nossa esperança, Pai. Tua promessa é fiel e verdadeira. Deus, desperta-nos, Deus, para os Teus mandamentos, Pai, para as Tuas ordenanças, ó Deus, porque a Tua palavra ela vai se cumprir na vida daquele que crê, porque o Senhor é fiel. Derrama o Teu Espírito, Pai, faz maravilhas, ó Deus, no nosso meio, Deus, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Deus da glória. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és a nossa esperança. Você pode se assentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2. O que isto quer dizer? É o tema da mensagem de hoje, em Atos, no capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Você encontrou Atos 2, amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eu estou lendo na Almeida, século 21. E apareceram
umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diga últimos dias, diga mais uma vez últimos dias. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários, diga feitos extraordinários. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, igreja? Diga: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, igreja? É sobre essa palavra que eu quero compartilhar com toda a igreja nessa manhã. Amém? Eu não sei, igreja, mas essa semana eu estava ouvindo um podcast, coisas do mundo, coisas do nosso tempo, coisas da nossa época, acontecimentos, coisas que estão acontecendo. E aquilo assim despertou, sabe, algo em mim que está na palavra de Deus. Pedro chamou de os últimos tempos. O apóstolo João chamou de a última hora. Jesus também falou desses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se você... E eu corri para a Bíblia e comecei a pensar, comecei a meditar, comecei a correr nos textos que falam desse tempo que nós estamos vivendo. E eu fiz uma pergunta: você sabe pelas Escrituras, porque Pedro sabia, não por causa dele, mas por causa do Espírito Santo que foi derramado, inclusive sobre a vida dele. Derramarei sobre vós o meu Espírito e vivereis, diz a palavra do Senhor. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida de uma pessoa, essa pessoa ela se transforma em uma nova criatura. Ela passa a ver o que ela não via. Ela passa a entender o que ela não entendia. E ela passa a discernir o que ela não conseguia discernir
humanamente falando. Porque a Bíblia diz que só entende as coisas que são de Deus aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus vive uma vida natural. Tudo parece que está acontecendo, parece que as coisas são assim mesmo, parece que tudo é dessa forma, é dessa maneira. O homem natural trata os acontecimentos de uma forma natural. E é natural que seja assim. Mas quem tem o Espírito Santo discerne as coisas espirituais. Ele discerne as realidades espirituais. E o que nós vemos aqui é Pedro discernindo aquele momento. Porque por um instante as pessoas elas começaram a dizer, o que é isso que está acontecendo? Mas o que é que está acontecendo? Porque eles estavam no meio de uma festa, a festa de Pentecostes. A Bíblia diz que havia muita gente em Jerusalém. Gente de todos os lugares e habitantes de Jerusalém, eles estavam lá para essa festa. Mas de repente algo novo começou a acontecer. Algo novo rompeu. Algo que só os espirituais ou aqueles que estavam esperando na promessa do Senhor, aqueles que estavam esperando o agir de Deus, discerniram. E Pedro discerniu. E Pedro discerniu que momento era aquele que eles estavam vivendo. E eu pergunto a mim e a você, igreja, você consegue perceber pelas escrituras sagradas, você consegue dizer que momento é esse que nós estamos vivendo? O mundo está aí, as coisas estão acontecendo. O rolo está sendo desenrolado. As profecias elas estão se cumprindo. Se você der uma olhada no que está acontecendo, eu não estou falando só no Brasil, não. Mas não tem a impressão de que esse mundo está de ponta cabeça? Hã? A gente não tem a impressão, igreja, eu tenho 50 anos. Há pouco tempo, eu tinha 10, há pouco tempo eu era jovem, era outro mundo. Como esse mundo mudou, como os valores mudaram, como a cultura mudou, como as coisas estão assim, parece que totalmente fora da órbita e da lógica, pelo menos daquele mundo que eu vivi, daquela realidade que eu experimentei. Que momento é esse pelas escrituras que nós estamos vivendo? Pastor, por que isso é importante? Para eu me localizar? Para eu saber onde é que eu estou dentro desse contexto? Para eu me posicionar? Para eu saber o que fazer? Para eu saber para onde eu vou? Para eu saber que decisão tomar? Para eu saber o que fazer? Para eu me preparar? Você concorda com isso, amém, igreja? Que quanto mais conhecimento você tiver, que quanto mais informação você tiver, melhor será a tua decisão. Você concorda com isso, amém? Quanto mais você souber, eu não estou falando de lorota, de conversa fiada, eu estou falando da verdade. Quanto mais você souber da realidade e da verdade, mais certeira será a tua decisão. Mais certa será a tua decisão. Que momento é esse que nós estamos vivendo? O apóstolo Pedro, ele não só discerniu, porque estava cheio do Espírito Santo, que momento era aquele, como ele encontrou na palavra de Deus uma profecia que confirmava aquilo que o Espírito Santo estava revelando para ele, mostrando para ele. Ele disse: o que está acontecendo foi aquilo que o profeta Joel profetizou, 400 anos antes de Jesus Cristo nascer. Foi aquilo que ele disse, pelo Espírito Santo de Deus, que nos últimos dias, diga últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, derramarei do meu Espírito, e nós já sabemos o que é que Deus quer quando Ele diz e fala de derramar do seu Espírito sobre todos nós. Ele quer que você viva, Ele quer que a humanidade viva. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não tem prazer em que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, Senhor, e sejam salvos. Esse é o desejo de Deus e a vontade de Deus. Mas Pedro, cheio do Espírito, ele não só discerniu que momento era aquele, o que estava acontecendo,
Igreja, porque nós podemos dar de ombro, fazer de conta que nada está acontecendo e vamos levando a vida e vamos vendo o que dá. Ou nós atentamos para os sinais, ou nós atentamos para os acontecimentos, para nós tomarmos as decisões que são necessárias na nossa vida, para nós nos mantermos firmes nesse caminho da vida. Amém, igreja? Amém? Ele não só discerniu o momento que ele estava vivendo, como ele achou na palavra de Deus uma profecia que corroborava com aquilo que ele estava vendo, discernindo no seu espírito. O que está acontecendo é aquilo que está escrito na palavra. O que está acontecendo foi aquilo que o profeta, ele disse pelo Espírito Santo, foi aquilo que o profeta profetizou. O que está acontecendo foi aquilo que Deus disse que iria acontecer. O que está acontecendo é o que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, para nós, o que importa de tudo o que está acontecendo é o que a palavra de Deus disse que aconteceria. Para nós, o que é mais importante. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele está sentado no seu trono, porque Ele está gerindo todo o mundo, o céu e a terra, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, porque é Ele que dá as cartas, porque é Ele que governa, porque dele é o domínio eterno, porque é Ele que diz com antecedência o que vai acontecer. Igreja, então nós precisamos, pela palavra de Deus, discernir que momento é esse que nós estamos vivendo. Que momento é esse que nós estamos vivendo? E o apóstolo Pedro disse, vocês querem saber? Esse momento é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, olha que nós já estamos há 2024 anos depois desses acontecimentos. E naquele tempo Pedro já chamava aquele acontecimento do derramar do Espírito Santo de Deus dos últimos dias. Se aqueles eram os últimos dias, então o apóstolo João acertadamente ele disse, filhinhos, é já a última hora. Já não são nem os últimos dias. É a última hora. É a última hora. É a última hora essa que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz e fala muito desses últimos dias, dessa última hora. Existem muitos versículos, eu quero apenas citar alguns para você. O primeiro que falou desse tempo foi Daniel. E a palavra do Senhor diz que você quer evidências para que você, pela palavra de Deus, discirna que tempo é esse que você está vivendo. Para você ver o que você vai fazer da sua vida, que decisão você vai tomar. A Bíblia fala, lá em Daniel, no capítulo de número 12. Daniel, capítulo 12, o versículo de número 4, eu vou ler para você. Daniel 12, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O Espírito Santo diz que essa última hora, esses últimos dias, esse último tempo seria marcado pela multiplicação da ciência, pela multiplicação do conhecimento. E se você, irmão, parar para pensar comigo, nós não acompanhamos, principalmente para quem está nessa faixa que nem eu, de 50 anos. Sim ou não? Eu vivi esse tempo, essa transição. Irmão, quando eu trabalhava na agência de publicidade, ainda não havia computador. Isso na década de 90. Era aquela prancheta transversal, os desenhos eram à mão, as pinturas eram à mão, tudo era manual. Eu estou falando da década de 90. Aí começou a vir a internet, os computadores começaram a fazer parte da nossa vida, e aí chegou a internet para nunca mais voltar, ela veio para ficar. E quem se lembra daquela época, a internet era cara, não eram todos que tinham acesso. Era limitado, era discado. Era uma coisa assim, perto do que nós vemos hoje, 25 anos depois, 30 anos depois. Irmãos,
Hoje ninguém vive sem internet, hoje tudo está na internet. Só que para não pular etapa, eu quero dizer para você, quando o Espírito diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o conhecimento se multiplicaria, houveram durante a história da humanidade grandes e necessárias invenções que mudaram, não é, o rumo da humanidade, que facilitaram a nossa vida. Por exemplo, o fogo. Quando o fogo o homem descobriu que ele poderia fazer o fogo, isso foi uma revolução na época. Mas eu estou falando dos primórdios da humanidade. Eu estou falando de algo que o homem descobriu lá atrás, milhares de anos atrás. Aí, eu anotei algumas coisas, só para você ver como que nesses últimos anos, como que nessas últimas décadas, principalmente por causa da internet e da tecnologia, como a ciência ela tem se multiplicado. Como Deus, que profetizou isso na época do profeta Daniel, ele sabia do que ele estava falando. E ele disse para que você saiba que a ampulheta está nas mãos dele, que o relógio está nas mãos dele, que quem controla o mundo está nas mãos dele, que ele sabe do que está falando porque ele escreveu a história. Então, os homens inventaram o fogo. Quando a escrita foi inventada, isso foi uma revolução. Quando a roda foi inventada, louvado seja Deus pela roda. Amém, irmão? Como facilitou a nossa vida, sim ou não? Quando a bússola foi inventada, as navegações, naquela época só se navegava. Os continentes que se descobriam, os navios mercantes se conduziam pela bússola. Quando isso foi inventado, isso foi uma grande mudança, uma grande transformação. A prensa, já em 1450 depois de Cristo, quando a Bíblia foi impressa, todos puderam ter acesso a ela. Aquilo que era coisa para alguns, aquilo que alguns detinham para poder dominar, a prensa, não é? A gráfica. Hoje a gente tem milhares de Bíblia, e você sabe qual é o livro que mais vende no mundo ainda hoje? A Bíblia Sagrada. É o que mais vende no mundo ainda hoje. Os livros, tudo isso graças à gráfica, graças à prensa, onde aquilo pôde se produzir em quantidade muito grandes e dando acesso para cada um de nós, para cada um ter a sua cópia, o seu livro, a sua Bíblia. Como isso mudou, como isso tem facilitado. Depois veio a eletricidade em 1750, quando o homem descobriu a eletricidade. Depois veio o automóvel. Em 1875 até 1900, o telefone. Você imagina a sua vida sem telefone, irmão? Você imagina a sua vida sem telefone? Como é que você vai se comunicar? Como é que você iria se comunicar com alguém que está longe, com alguém que está distante, se você precisa dar uma notícia importante? Naquela época era cavalo. Naquela época, irmão, tinha que se esperar o tempo necessário para que a mensagem pudesse chegar. Aí vem o telefone. Hoje é tudo corriqueiro, porque nós temos tudo isso. Aí depois veio a lâmpada. E louvado seja Deus pela lâmpada, por aquele que inventou a lâmpada. Amém, irmão? Chega de escuridão, né? Bendito seja Deus, chega de cheiro de querosene, de vela. Ou você gosta, quando a energia acaba, de acender uma velinha? Eu odeio, eu não gosto, aquilo não funciona. Até você achar a vela, aquele negócio não é legal. Aí veio a TV, o rádio. Aí mais aqui agora para o século XIX, ali por volta de 1903 mais ou menos, o avião foi inventado. Que até hoje a gente fica assim de boca aberta, como é que aquilo tudo pode levantar voo e se sustentar lá em cima. E sair de um lugar e ir até outro lugar. A gente fica assim, a gente só sabe que tem, mas não sabe nem como é que é, nem como que funciona. Pois eu digo para você, ciência, conhecimento, sabedoria, que Deus disse que ia se multiplicando na vida dos homens, pesquisas, a palavra do Senhor falou de todas estas coisas. E ali em 1960, a internet.
em 1960 a internet, que aqui no Brasil começou a chegar na década de 90 e que hoje ninguém mais vive sem. Hoje a inteligência artificial está aí. Nós nem imaginamos aonde essa coisa já está. Irmão, eu não faço ideia aonde essa coisa já está. Você fala com um robô, tem carro voando, tem foguete dando ré. Antes os foguetes iam, você ficava pensando, será que vai explodir? Tomara que não exploda, Deus tenha misericórdia. Hoje ele não só não explode, como ele volta para a terra de ré. E a gente começa a ver, irmão, essa coisa toda. A gente não sabe como que é, como que funciona, mas está aí. E existem muitas coisas que a gente não faz a mínima ideia. Mas Deus já sabia de tudo isso. E pastor, por que isso é importante para eu saber? Para você se situar, que momento é esse que você está vivendo. Irmão, o que você tem para fazer, faça logo. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Coloca teu casamento em ordem. Tema Deus. Você já tem Deus, você já tem a palavra, você já tem o Espírito Santo. Não se aventure, não brinque. A graça de Deus é como uma corda. Você pode escalar o lugar mais alto que tem para você escalar. Mas muitos pegam essa corda e se enforcam. Irmão, é importante discernir que momento é esse, para nós tomarmos as melhores decisões. As informações nós já temos. Esse é o momento, irmão, de nós nos conectarmos com a palavra de Deus e sabermos que momento é esse que nós estamos vivendo. Que momento é esse que nós estamos vivendo? E procurar na palavra, como Pedro achou na palavra, um versículo, uma promessa de Deus, que confirma que esse momento é exatamente esse momento, que esse momento é real, que esse é o tempo do fim, que essa já é a última hora. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz que embora as coisas pareçam que elas continuam tudo como antes, elas não estão como antes. Jesus Cristo, o Senhor, Ele disse, o dia do Filho do Homem será assim, como era no passado. Como foram os dias de Noé. E como foram nos dias de Noé? As pessoas viviam, elas levantavam de manhã, elas iam trabalhar, elas voltavam para casa, elas iam para uma festa, elas iam estudar, elas tinham a comunhão com a família, alguns se casavam, outros bebiam, outros comiam, outros festejavam, quando o dilúvio veio, e eles não perceberam. Jesus Cristo disse que vai ser assim também no dia do Filho do Homem. Muitos estão vivendo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. A vida parece que está normal, parece que nada está acontecendo, mas a palavra de Deus, ela mostra que está acontecendo sim. O profeta Daniel disse que nos últimos dias é uma evidência de que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, a última hora, dependendo da tradução da Bíblia que você tiver. Então nós temos que nos localizar, irmão, e saber o porquê que nós estamos aqui e viver esse propósito no nome de Jesus, amém? Amém? A palavra do Senhor diz que Daniel foi o primeiro. Mas você quer uma outra evidência de que nós estamos vivendo nos últimos dias? 1 Timóteo no capítulo 3. Melhor, 2 Timóteo no capítulo 3. Antes de Hebreus, Timóteo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem,
traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Então nós estamos vivendo tempos difíceis. E por que nós estamos vivendo tempos difíceis, pastor? Por causa daquilo que os homens têm se tornado. Irmão, é verdade. Todo ser é um ser influenciável. Todos nós somos seres influenciáveis. Por isso é que a palavra do Senhor diz: deixa a minha palavra te influenciar. Deixa a minha palavra transformar a sua maneira de pensar. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com a sabedoria desse mundo. Não se conforme com a moda, com a cultura desse mundo. Não se conforme com o ensino desse mundo. Porque nós estamos vivendo, irmãos, eu não sei se você percebe, mas nós estamos vivendo um momento onde tudo está sendo preparado, como a palavra do Senhor diz, para um governo mundial. E quem é que vai se assentar nesse trono desse governo mundial? A palavra de Deus diz que será a besta. A besta. Todos estão falando uma mesma língua. Todos estão trabalhando, aos poucos é verdade, mas para controlar a mente dos homens, para controlar a vontade dos homens, para dizer o que é correto aos olhos deles e o que não é correto. O que se pode fazer, o que não se pode fazer. E eles vão dizer e vão inventar mil e umas desculpas, que você vai olhar e vai falar assim, não, mas faz um certo sentido isso aqui. Para parecer que é bom, para parecer que é perfeito, para parecer que é justo, para moldar a humanidade. E quantos irmãos, quantos já não estão debaixo dessa influência, desse domínio? Quantos já não estão debaixo dessa influência, desse domínio, concordando com práticas, por exemplo, como aborto? Para dar um exemplo, para não falar de outros. Quantos não estão concordando? A palavra do Senhor diz que o homem, isso foi instituído por Deus no Éden, o casamento. Cada vez mais se ouve falar menos de pessoas que querem se casar. Deus disse, multiplique os filhos. Ninguém mais quer ter filhos. Sabe o que está acontecendo nas nações? As nações estão envelhecendo e a tendência é acabar, porque não geram filhos. E quando geram, é um só. Ah, não, é um só, está difícil. Aonde que a Bíblia diz para nós não termos filhos porque é difícil, porque o mundo está difícil? O Eclesiastes diz que debaixo do céu não tem nada de novo acontecendo. E é o mesmo Deus que rege a nossa vida. É o mesmo Deus que não mudou, que diz para você, não tem um só não. Encha a tua aljava de filhos. É a tua força, será a tua força na sua velhice. Irmãos, é Deus que nos dá a vida, é Ele que nos sustenta. Mas olha como nós vamos concordando com essas coisas. Como nós vamos concordando com aquilo que os homens dizem. Eu não estou falando para você ignorar o conhecimento, a ciência, a sabedoria. Irmão, mas quando qualquer uma dessas coisas entrar em choque, em rota de colisão com a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e você vai viver, porque Deus é maior do que todas estas coisas no nome do Senhor Jesus, irmão. Mas por que os dias tão difíceis? Por causa daquilo que os homens têm se tornado. Por causa daquilo que os homens eles têm se tornado. E o que é que os homens têm se tornado? Leia depois na sua casa, calmamente, pensando em cada uma dessas coisas, em 2 Timóteo no capítulo 3. Sem afeição natural. As pessoas perderam a afeição. Elas não têm mais afeição pelo seu próximo, que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Alguém mata um ser humano, na audiência de custódia ele é solto. Mas se ele atropela um cachorro na rua, ele vai preso. E tem gente que bate palma para isso. Não, coitado dos bichos, coitado dos cachorros.
Irmão, se você parar e pensar e fazer uma pesquisa dos valores que tem tomado o coração da humanidade, você fica perplexo. Você fica espantado. Você vai dizer, Deus, o que está acontecendo? Exatamente isso. Os homens, eles só querem estar bonitos nas suas selfies. Eles só querem estar bem consigo mesmo. São amantes de si. Amantes do seu corpo. Amantes do que eles se tornaram. Amantes do que eles conquistaram. Só que as suas traças, o Tiago diz, a traça vai roer. As suas riquezas, a traça vai roer. A confiança, a confiança que eles depositaram nas suas posses, isso tudo vai acabar. E o que vai ser? Por isso ele tem uma palavra para os ricos. Não confie na sua riqueza, confie em Deus. Confia no Senhor Deus. E os homens têm se tornado isso. Perdoo, irmão, não perdoo. O que ele fez para mim não tem perdão. O que ela fez para mim não tem perdão. Irreconciliáveis. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ninguém quer ser amigo de Deus. Esse negócio de andar com Deus, esse negócio de buscar Deus, esse negócio de nova vida, esse negócio de vida consagrada, de ser separado desse mundo, isso custa muito caro. Eu falei na semana passada. A obediência tem um preço, mas a desobediência custa muito mais. A obediência cobra à vista, por isso que é difícil. Mas depois nós entramos, igreja, num lugar de gozo e de conquista que Deus prometeu. Mas a desobediência, além de ser muito mais cara, ela cobra depois, ela vem cobrar depois. E ela tira tudo de nós, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então olha para que os homens têm se tornado avarentos, gananciosos. Então os males que estão aí é um reflexo daquilo que a humanidade tem se tornado, daquilo que os homens têm se tornado. E veja se não é assim, irmão. E o que é isso, pastor? Sinal desse momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que muitos se apostatariam da fé. Essa semana teve um pastor americano. Quantas mensagens eu ouvi desse pastor? Uma referência. No meio de pessoas importantes, pregando, sendo pastor, cuidando de ovelhas, pregando para grandes auditórios, no meio de grandes homens de Deus. Caiu no adultério, caiu na imoralidade. A pior desgraça que pode acontecer para alguém é essa pessoa cair no adultério. Sabe por quê? Porque ela perde tudo. Tudo. Ela perde a sua honra, ela perde a sua família, ela perde os seus filhos, ela perde a família dele, perde a família dela. Perde o seu cargo, perde a sua posição, perde o seu prestígio, perde isso. E Deus perdoa, irmão, mas a verdade é que o homem não perdoa. Diz que perdoa, mas não perdoa. E eu fiquei triste. Havia uma igreja que confiava nele, ovelhas que confiavam nele. E eu não estou falando isso para crucificar, eu fiquei triste por causa dessa queda, porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para não cair. Vigia. Porque eu perguntei para mim mesmo, mas como que já uma pessoa de quase 70 anos, se já não tiver, como é que ainda vai cair numa tentação dessa? Como é que ainda vai querer uma coisa dessa? Isso é aventura de adolescente, isso é coisa de juventude. Irmão, porque o pecado não brinca, a tentação não brinca, Satanás não brinca. Por isso que nós não podemos brincar, nós temos que saber que momento é esse que nós estamos vivendo, para nós tomarmos a melhor decisão de permanecer em Deus e de permanecermos na verdade. Amém, irmãos? Mas o que os homens têm se tornado, isso é um sinal de que já é esse último momento, essa última época que nós estamos vivendo. E existem muitos outros exemplos, irmãos. Mas o que eu quero, para nós terminarmos, eu quero prosseguir e falar para você, porque a Bíblia diz que o que aconteceu aqui foi o resultado de uma promessa que Deus fez.
de uma promessa que Deus fez. A Bíblia fala então dessa promessa e do cumprimento dessa promessa na vida daquele que crê. Voltando lá para Atos, se você olhar lá em Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, Jesus Cristo havia dito assim, antes de subir para o céu, depois de ressuscitar, antes de subir para o céu. Enquanto participava de uma refeição com seus discípulos, ordenou-lhes, diga ordenou-lhes. O que ele fez? Ele ordenou. Isso não foi uma recomendação. Olha, filho, se você quiser, se você tiver afim, se você levantar bem naquele dia, então você faça. Não, a Bíblia diz que ele ordenou. Ordenou. Ele disse assim, e ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Diga a promessa do Pai. Diga esperar a promessa do Pai. Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então eles tinham uma direção do Senhor Jesus. Jesus ordenou para eles, para os seus discípulos. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. Irmão, e uma coisa maravilhosa, porque a Bíblia fala assim, no versículo 1 do capítulo 2, que eles estavam todos reunidos. Eles não ficaram lá, não é, olhando o Senhor Jesus. Você lembra que dois anjos apareceram e falaram assim, bora, vamos viver, vamos. Não fica aí olhando, contemplando, não é? Jesus Cristo subindo para o céu, porque esse mesmo Cristo que subiu, ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para colher os frutos que ele depositou na minha e na sua vida, amém, irmão? Você tem muito fruto para dar. Diga para quem está do teu lado, você tem muito fruto para dar. Amém? A boa árvore dá fruto bom. E quando Jesus voltar, foi por isso que ele falou, não fica aí nessa contemplação não, cruzando os braços, esperando a vida passar não. Vai atrás de multiplicar esse talento, vai atrás de multiplicar esse fruto, vai dar fruto para a glória de Deus, porque nisso o Pai é glorificado, é quando nós damos frutos para Deus, amém, igreja? Quando nós mudamos de vida, quando nós mudamos o nosso temperamento, quando nós mudamos a nossa personalidade, os nossos hábitos, deixamos aquela velha vida e nos revestimos do novo, é quando nós ganhamos almas. Deus disse isso para o Daniel. Daniel, é sábio aquele que ganha almas. É sábio aquele que ganha almas, Daniel. Então nós temos essa incumbência de Deus, esse mandamento de Deus. Irmãos, Jesus Cristo ordenou. E eles fizeram o quê? Se reuniram para orar. Se reuniram para buscar, para esperar a promessa de Deus em oração. Para vigiar sobre a promessa. Vamos dizer, você tem uma promessa de Deus. Você espera que Deus faça alguma coisa na sua vida nesses dias? Você espera que Deus faça alguma coisa na sua família nesses dias? Você espera que Deus faça um milagre, que Deus realize algo na sua vida, amém? Então, um segredo para você. Espere orando sobre aquilo que você espera. Aguarde orando aquilo que você espera. Mostre que de fato você crê naquilo que você quer que Deus faça. Não fica de braço cruzado. Eles estavam juntos e orando. E a Bíblia diz que foi assim, olha, de repente, um som vindo do céu. A Bíblia diz que encheu o lugar onde eles estavam. De repente, foi de repente. Deus, ele não fala quando e nem como. E eu fico maravilhado com isso, igreja. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos para nós falamos assim, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas eu não posso. Não pode? Não pode por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Irmão, não diga que você não pode porque você não tem. Confessa, é a verdade, eu não posso, mas o meu Deus pode. Então não se limite por aquilo que você pensa que não tem. Eu não posso porque eu não tenho. Não, confesse, eu não posso, mas eu vou chegar lá. Eu não posso, mas Deus, ele vai abrir essa porta para mim.
Já parou para pensar como que Deus trabalha? Já parou para pensar como é que Deus trabalha? Ele nunca faz como você imagina. Nem eu. E louvado seja Deus por isso, porque Ele não é homem. Ele tem os seus meios para fazer os seus milagres e os seus sinais. E uma das promessas que Ele falou é essa: eu vou derramar o meu espírito para que você tenha vida. E Ele diz lá no versículo de número 19: e mostrarei feitos extraordinários na terra. O que Ele quer fazer? Milagres na minha vida e na sua vida. Mas aí o que Ele diz, igreja, para nós? Espera orando e tem expectativas. Para de dizer que você não tem porque você não pode. Para de dizer que você não tem porque você não tem condições. Diga: eu não tenho condições, mas eu creio, o meu Deus vai fazer. O meu Deus vai fazer. Irmão, um exemplo para você. A Bíblia diz que havia uma multidão ouvindo Jesus pregar. Que gostoso ouvir Jesus. Só que o sol estava baixando. Já era o terceiro dia. E os discípulos tiveram a brilhante ideia, como nós: vamos nos livrar dos problemas. Nós não temos condição. Porque Jesus falou assim: olha, eles já estão há tanto tempo conosco, dai-lhes voz de comer. Eu penso que os discípulos fizeram assim, ó. E agora? O que é que nós vamos fazer? Não tem vizinho de domingo aberto, não tem padaria aberta, não tem... ainda que tivesse, quanto dinheiro seria necessário para alimentar essa multidão? E Jesus disse o que para eles? Dai-lhes voz de comer. Como? Eu não tenho. E ainda que eu tivesse, quanto seria necessário para comprar pão para essa multidão? Mas Jesus perguntou para ver o que eles iam responder. Mas ele já sabia o que ele ia fazer. Irmãos, aí Jesus perguntou assim: o que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Se fosse eu, talvez você, não sei, mas eu com certeza diria assim: não tenho nada. Pobre de mim, miserável de mim, não tenho nada. Não posso nada, nunca vou conseguir isso, nunca vou conseguir aquilo. Enquanto você falar isso, não vai mesmo. Mas se você aprender hoje com o Espírito Santo, você vai ver que não é o que você tem que vai fazer você uma pessoa mais do que vitoriosa, mas é a tua fé nele. Alguém tem alguma coisa? Pegaram o menininho, acho que tomaram o lanche dele, né? E quem tem, não dá não, assim, né? Olha assim, ó, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus falou? O que Jesus falou, igreja? Só tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus falou? Basta. Basta. O que você tem pode ser pouco, mas consagrado, numa atitude de fé e de oração diante de Deus, irmão. Eu derramarei o meu espírito, e eu estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus para você. Eu derramarei o meu espírito sobre vós e vivereis. É vida que eu tenho. Mas é tão pouquinho. Basta. Basta. Me dá aqui. Ele agradeceu pelo que ele tinha. Aprenda a agradecer o que você tem. Não reclame do que você tem. Deus não abençoa o que você amaldiçoa. Não amaldiçoe o teu salário, a tua saúde, a tua casa, o teu casamento, teus filhos. Não amaldiçoe. Isso não dá para nada. Escute, Deus não abençoa o que eu amaldiçoo. Pode ser pouco, mas o pouco com Deus é muito. Ele deu graças, deu para os discípulos, falou: pode repartir. Já estava todo mundo em ordem, comeram. Comeram regrado? Comeram até encher o bucho, irmão. Comeram até encher o bucho, até se fartarem.
E a palavra do Senhor diz que ainda sobrou. Aí o Senhor fala assim, eu vou encher vocês do meu espírito. Aí todo mundo, nossa, mas como é que será isso, né? A gente fica pensando, como é que vai ser? Será que vai dar uma água benta para nós beber e de repente a gente vai estar embriagado do Espírito? Como é que vai ser isso? A Bíblia diz que ninguém sabia. Irmão, lembra do Moisés? O povo estava 430 anos escravo na terra do Egito. O Egito na época era a maior potência. Faraó era considerado um deus. A Bíblia diz, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou libertar o meu povo. Vou libertar o meu povo. Tem alguém aqui precisando de libertação? O Espírito Santo de Deus liberta. Vou libertar o meu povo. Mas Senhor, como? Como? Faz tanto tempo, Deus, que eu estou aqui debaixo desse jugo, debaixo desse peso. Irmão, você se lembra como é que Deus fez para libertar o povo? Mandou um homem, já idoso, mas muito enraizado. Sabe quem é o cedro e a palmeira que vai florescer nos átrios do Senhor, irmão? Sabe por que vai dar fruto na velhice? Porque está enraizado. O tempo passa, fica melhor. O tempo passa, fica mais forte. O tempo passa, fica mais frutífero. A Bíblia diz que foi um senhor com um pedaço de pau na mão para lutar contra uma nação. Mas não era ele, era a promessa de Deus na vida dele. Era o Espírito Santo de Deus na vida dele. A Bíblia diz que de repente ouviu-se aquele sinal, aquele som. A Bíblia diz que viram, os olhos deles foram abertos, eles viram línguas de fogo repousando sobre a vida de cada um. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Como ele vai fazer, eu não sei. Ele é Deus. Ele já parou o sol para o seu povo ganhar uma batalha, irmão. Não tinha caminho, ele já abriu o mar para as pessoas passarem terra seca no meio desse mar. Ele já fez um morto, depois de 4 dias enterrado, viver. Ele já fez chover pão do céu. O que se deu? O que é impossível para esse Deus? Eu vou ficar olhando para mim, para minha limitação? Discirna o tempo que você está vivendo. Discirna nesse tempo quem é o Deus da sua vida e que palavra é essa que sai da boca dele. Irmão, fica firme nessa palavra. Como ele vai fazer, eu não sei, mas eu não vou amaldiçoar quem eu sou e o que eu tenho. Eu vou apresentar diante desse Deus, eu vou render graças a Ele e Ele vai me dar o que é suficiente, aquilo que eu preciso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que eles começaram então, foram cheios e começaram a profetizar e a falar nas línguas que o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Não pense você que o falar em línguas, né, é o ápice da tua experiência com o Espírito Santo e com Deus. Isso é uma evidência. Ser cheio do Espírito Santo é receber poder, sabedoria, discernimento, inteligência, é receber fé, é receber alegria, é receber o próprio Deus na nossa vida. Isso é o batismo com o Espírito Santo, é uma mudança de vida. A Bíblia diz, irmãos, e olha só, aí entra nós, a nossa parte, a nossa história. Eles começaram a falar, e eles, eu penso, não estavam entendendo o que eles estavam falando, porque eles estavam falando outras línguas. Só que quem estava na cidade ouviu o barulho. Mas que som é esse? Mas o que está acontecendo? O Pentecoste que a gente conhece é esse. O culto que a gente conhece é esse, mas parece que eu estou ouvindo uma coisa nova. Eu estou ouvindo uma mensagem de um jeito novo. Eu estou ouvindo falar de Deus de uma forma diferente. Eu estou ouvindo falar no meu espírito do que Deus é capaz, do que Ele é poderoso para fazer de uma forma diferente. A Bíblia diz que eles foram, irmão, colaram tudo lá do lado do cenáculo. E o mistério está aí. Porque eles ficaram maravilhados. Tem tanta gente falando mal da igreja hoje. Tem tanta gente, irmão, que não quer ser crente porque os crentes vivem dando mau testemunho, envergonhando o nome de Jesus, vive brigando na internet, falando mal um do outro, criticando um ao outro, como que se Cristo tivesse dividido.
sendo uma coisa na casa de Deus e sendo outra coisa lá fora. Quem é que vai querer uma coisa dessa? Nenhum vai querer. Mas quando Deus está operando na vida do crente, quando um crente está cheio do Espírito Santo, quando Deus fala pela boca do seu filho e da sua filha, a Bíblia diz que as pessoas ouvem e ouvem de um jeito diferente, irmão. Ouvem e ouvem de um jeito diferente. Eles ouvem aquilo que é correto diante de Deus. Eles ouvem falar de Deus de uma forma correta, não como os amigos de Jó, que falavam de Deus, mas não falavam dele o que era correto. Eles ouvem acerca da palavra de Deus, das maravilhas de Deus. Não das maravilhas dos homens, do que os homens religiosos realizaram. E a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados com aquilo e perguntaram: o que é isso? Irmão, esse é o nosso desafio. Que som é que está saindo da igreja? Que som é que está saindo da minha e da sua vida? Que som é esse que eles estão ouvindo lá fora? Eles estão se aproximando mais de Deus através dessa experiência minha com meu Senhor? Será que eles estão se achegando? Será que verdadeiramente, porque a Bíblia diz que esse é o papel da igreja, reconciliar esse mundo perdido com Deus. Se nós falharmos, irmãos, acabou. Se nós falharmos, acabou. As pessoas lá fora, elas vão para o inferno. E sabe de quem é que Deus vai requerer? Da minha e da sua vida. Então, como igreja, nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo. Falar de Deus. Falar das maravilhas de Deus. As pessoas diziam, mas eles não são galileus? Tipo assim, Galileu naquela época era gente do norte. Era gente ignorante. Era gente lá da Galiléia, da Samaria, que não sabia nada. Iletrado, indouto. O que estava acontecendo ali? O que está acontecendo, irmão, é que quando Deus ele pega e derrama do seu Espírito sobre a vida das pessoas, essas pessoas elas são transformadas. As pessoas que estão passando, elas são impactadas, elas querem. O que é isso? O que é isso? O que quer dizer isso? Que tempo é esse? Que experiência é essa? O que Deus quer fazer? O que Deus está falando? Que maravilhas são essas? Que poder é esse? É uma coisa poderosa e estrondosa. Alguns zombadores falaram assim, não, isso é tão embriagado, isso é coisa de crente, isso é coisa de maluco. É mesmo. A Bíblia diz que nós somos os malucos que creem e que são salvos pela loucura da pregação, pela loucura da cruz. Amém, irmão? Deus pega as coisas loucas desse mundo, olha eu aqui, as coisas malucas desse mundo, para que a glória seja toda dele. Para que a glória seja toda dele. Mas aí, quando eles perguntaram, o Pedro, ele disse isso que está acontecendo aqui. Fica sabendo, presta atenção no que eu vou dizer, disse o Pedro. Isso é o que foi profetizado, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, irmão, eu vou ler e vou terminar, o conjunto do louvor pode até subir já. Olha o que ele diz. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Diga amém. Diga todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. Deus está olhando para todo mundo. Deus está olhando para todos. Deus quer fazer o bem a todos. Deus quer visitar a todos. Deus quer encher a todos. Deus quer transbordar a todos. O Espírito Santo sendo derramado, igreja, é para mudança, é para transformação. Deus quer que todos profetizem. É para que todos tenham visões de Deus. É para que todos falem e escute, porque a maravilha não acaba. Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles e elas profetizarão. Servos e servas, eles profetizarão.
Ele quer derramar sobre todos. Mas Ele faz, irmão, um adendo aí. Ele sabe quem são os seus servos e as suas servas. A melhor coisa é servir a Deus, irmão. É servir a Deus. É trabalhar para o reino. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão da natação, abra mão das coisas desse mundo. Mas de Deus não abra mão. Deus tem que ser a primazia, as primícias da minha vida, da minha força, do meu dia. As primícias de toda a minha renda e de todas as coisas. E mostrarei feitos extraordinários. Ele está dizendo, eu vou derramar o meu espírito. E olha, eu quero fazer coisas maravilhosas no meio do meu povo. Alguém tem interesse nisso? Você crê que Deus pode fazer milagre, irmão? Pastor, o que são milagres? Milagres é aquilo que você chama de impossível. Deus falou, eu quero fazer na sua vida milagres. Eu quero fazer na sua vida milagres. Eu quero fazer na sua vida milagres. Isso é um sinal do derramar do Espírito Santo. Isso é um sinal do derramar do Espírito Santo. Agora escute isso, porque o melhor sempre está no final. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro disse, essa promessa é para mim, é para eu que estou aqui, é para você que está aí. Mas essa promessa é para o teu pai, é para a tua mãe, é para a tua família, são para os teus filhos, são para os que estão perto, são para os que estão longe. Essa é a promessa, diga amém. Toma posse da salvação, meu irmão, da sua casa, da sua família, da sua parentela. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que momento é esse? É a última hora. É o momento de prestar atenção. É o momento de abrir o coração e de ser cheio do Espírito Santo. É o momento de ter vida. É o momento de viver. É o momento de ser surpreendido. Quem quer ser surpreendido pelo Senhor? Senhor, eu oro para que este meu irmão, esta minha irmã, seja surpreendida pelo Senhor, como aquela multidão foi naquele dia que o Senhor a alimentou. Que o Senhor surpreenda, Deus, a tua igreja aqui, Pai. Surpreenda, Deus, aquele que não sabe como. Aquele que diz que, olha, até hoje, porque não vai dizer mais. Eu não tenho, eu não posso. Você está proibido de amaldiçoar qualquer coisa relacionada a você, a sua casa, a sua vida, as suas finanças, em nome de Jesus. Amém, irmão? Lembra disso, porque Deus não abençoa o que o homem amaldiçoa. Deus abençoa o que o homem dá graças. Amém? Ele derrama para quê, pastor? Para que a igreja assuma o seu papel de influenciar esse mundo e essa geração. Irmão, eu não comecei a fazer isso aqui. Eu já tinha pensado algo, eu estava ouvindo uma mensagem e aquilo testificou no meu coração. É constrangedor para um pregador fazer um apelo quando ele vê que não tem nenhuma pessoa nova para receber, para ouvir aquele apelo e para entregar a sua vida para Cristo. É constrangedor. Você fala, pô, mas eu vou fazer apelo, não tem ninguém para aceitar, para ouvir, para aceitar. Eu estava pensando nisso. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor lá de Portugal. E ele disse que ele tinha esse mesmo problema. E sabe o que ele fez? E aquilo testificou comigo. Ele disse assim, eu vou fazer apelo em todo culto, tendo ou não vidas e almas que estejam ali visitando, aptas para entregar a sua vida para Cristo. Um dia, ele falou, alguém disse assim, pastor, o senhor faz apelo, mas não tem ninguém para aceitar. Ele falou assim, mas eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, sabe por quê? Quem sabe a igreja não desperta e não se responsabiliza de trazer almas para ouvir o apelo do pastor, para ouvir o apelo do Espírito Santo de Deus.
E todo culto ele faz apelo, tendo visitante ou não, tendo gente nova ou não. Esse é o nosso papel, irmão. Qual é o papel da igreja? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, falar do amor de Deus para as pessoas. Você, a tua razão de existir é falar do amor de Deus para as pessoas. É falar das boas novas para as pessoas. É falar. Então, irmão, traga as almas para que elas possam ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo mude, transforme e salve as suas almas em nome de Jesus. Amém? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Muitos aqui estavam assim a dizer: mas o que é isso? O que isso significa? Porque foram tocadas pelo Espírito Santo. Vai ter os zombadores que vão dizer: não, estou embriagado, eu não quero saber dessa coisa de crente. Mas, irmãos, sempre existirão aqueles que estão abertos ao Evangelho, esperando o seu testemunho. O seu testemunho. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Zele da graça que Deus ele colocou na sua vida e do bom nome de Jesus que você carrega. Dê um bom testemunho aonde você está. Dê um bom testemunho no meio das pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Porque se eles olharem para você e não virem nada de diferente, eles vão dizer assim: mas você vai na igreja? Mas eu não vou querer saber de ir nessa igreja. Você nunca vai despertar o desejo dessa pessoa de fazer uma visita na igreja onde você vai. Se você é uma velha criatura, xinga palavrão, se você grita, amaldiçoa, tem um comportamento reprovável. Mas se nós, cheios do Espírito Santo, falamos o que as pessoas, às vezes, irmão, não está ali nem para ouvir, mas ela vai ouvir porque você está cheio do Espírito Santo. Ela vai querer saber o que é isso. E você vai ter a oportunidade de dizer: vem cá que eu vou te explicar. Presta atenção nessas palavras, porque eu vou te explicar o que é que está acontecendo aqui. É a última hora. O tempo está acabando, irmão. Vamos nos posicionar em nome de Jesus. Vamos viver e vamos viver com sabedoria. O Eclesiastes diz: pode comer, pode festejar. Essa é a recompensa que Deus dá para todo homem do fruto do seu trabalho. Mas viva com responsabilidade. Saiba que você é de Deus e que Jesus Cristo está às portas. Amém, igreja? Se coloca de pé no nome de Jesus. Vamos cantar uma canção. Aleluia. Aleluia. Estamos reunidos neste lugar, um povo sedento por ti, como um vento forte e impetuoso, sopra sobre nós. Estamos reunidos neste lugar, um povo sedento por ti, como um vento forte e impetuoso, sopra sobre nós. Derrama o teu fogo, mostra os teus sinais, lidera a profecia, sonhos e visões, cura e poder. Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, a tua presença
presença quero sentir. Enche-me, enche-me, Senhor. Enche a tua igreja, Estamos unidos neste lugar, o povo sedento por ti, como um vento forte e impetuoso, sopra sobre nós. Derrama o teu fogo, Deus, derrama o teu fogo, mostra os teus sinais, libera a profecia, sonhos e visões, cura e poder, Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, a tua presença quero sentir. Enche-me, Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, a tua presença quero sentir. Enche-me, Senhor. Enche-me, vida, faz meu cálice transbordar. chama por Ele. Com o peso da tua glória, vem encher este lugar. Este lugar é o teu coração. Você é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Faz meu cálice transbordar. Com o peso da tua glória, vem encher este lugar. Enche a minha vida, faz meu cálice transbordar. Faz, Senhor, com o peso da tua glória, vem encher este lugar. Enche, Senhor, enche a minha vida, faz meu cálice transbordar. Faz, Senhor, transbordar, Deus. Com o peso da tua glória, vem encher este lugar. Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, enche-me, a tua presença quero sentir. Enche-me, enche-me, Espírito, Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, enche-me, a tua presença quero sentir. Enche-me, enche-me,
Enche-me, Espírito, Espírito Santo, estou aqui. Enche-me, a tua presença quero sentir. Enche-me. Irmãos, eu quero dar oportunidade para você que precisa consertar a sua vida com Deus, para você que disse hoje durante o culto, sentiu vergonha, sentiu-se imprestável, se lembrou daquilo que você fez. Eu quero orar por você se você quer recomeçar hoje. Se você quer recomeçar, não estou falando para você fazer isso na força do seu braço, você não vai conseguir. Bater no peito e dizer, Deus, eu entendi, eu vou mudar. Você só vai mudar na presença de Deus, irmão. Só vai mudar se você dominar a sua vontade, se você render o teu espírito ao Senhor. Mas eu sinto de Deus de dar essa oportunidade, de orar por você, que deseja consertar o teu caminho, emendar o teu caminho com o Senhor Deus, igreja. Se há alguém aqui que sente assim, não é verdade, eu não tenho vivido, eu não tenho sido uma pessoa cheia do Espírito, eu não tenho sido essa igreja exemplar que o meu Deus requer de mim. É com você que eu estou falando. Eu não tenho orado, eu tenho vivido como qualquer pessoa natural desse mundo vive. É para você que eu estou falando. Se você quer consertar a sua vida, levante a tua mão onde você está. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Discir no momento, igreja. Discir no momento que você está vivendo. É tempo de se aproximar de Deus, porque Ele está perto. Eterno Deus, olha essa vida, Pai. Olha essa vida, Senhor. Eu não estou aqui, Deus, para condenar, nem para acusar, nem para apagar o pavio que fumega, nem para quebrar a cana quebrada. Eu estou aqui, Deus, para condenar e nem para lembrar ninguém daquilo que fez, mas para trazer, Deus, a memória, a esperança que há em Cristo Jesus, o Senhor, para declarar sobre aquele que crê, sobre aquele que deseja, Pai, essa restauração, esse toque do Teu Espírito, essa cura, essa transformação, essa mudança de mentalidade, de coração. Senhor, essa é a hora, esse é o momento, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, agora. O Senhor disse que faria maravilhas no nosso meio. Mas agora, muda essa vida agora. Muda esse coração agora, essa mente agora. Quebra, Deus, esse domínio sobre a sua vida agora, Pai. Desfaz agora esse mal. Rejeita esse mal da sua vida agora. Rejeita esse domínio da sua vida agora. Rejeita no nome de Jesus. Nós rejeitamos tudo que não é do Senhor, Deus. Nós rejeitamos da nossa vida tudo que é desse mundo, tudo que nos foi oferecido por Satanás. Nós rejeitamos da nossa vida agora. Tomamos posse, Deus, da nova vida, da plenitude do Espírito, Pai, dos milagres, Deus, do novo tempo, das maravilhas que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã, Deus. Eu quero ver. É para mim, diga para Ele, é para mim, é para minha casa, são para os meus, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe. Deus, olha eu aqui, Pai. Olha para mim, olha para a minha realidade, olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para a minha história, olha para os meus dias e muda a minha vida. Transforma a minha vida, Pai. Enche-me do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por essa vida, Pai. Eu abençoo essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Igreja, seja abençoada no Senhor, igreja. Que
a luz da face do Senhor, o Altíssimo, resplandeça sobre ti. Que haja temor no meu e no teu coração, no coração de toda a igreja, para receber a palavra de Deus, para viver por ela, para crer nas ordenanças do Senhor, para permanecer unida em oração, na expectativa de ver a maravilha que Deus vai fazer e vai realizar, porque Ele fará maravilhas na vida daquele que crê, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus te capacite, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, te guarde, que a consolação do Espírito Santo de Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você viva a vida que Ele te deu para viver. Colocarei em vós o meu Espírito, diz o Senhor, para que você viva, e te colocarei na tua terra, e você saberá que eu sou o Senhor que disse e que fiz isso, em nome de Jesus. Todo aquele que crê diz amém. Amém.